Salve galerinha, voltamos aqui, com certeza aí você já deve estar com a cabeça quase explodindo, mas o assunto de CPA 20 ele é um pouquinho mais pesado do que CPA 10, até por isso que você tem um diferencial em relação àquelas pessoas que têm somente a certificação CPA 10. Aqui você sobe um pouquinho o nível, você pode atender aí clientes de alta renda e automaticamente é um pouco mais difícil a prova e os conceitos. Agora a gente vai falar sobre CRI, CRA e alguns tipos de investimentos diferentes que também existem. O CRI e o CRA, eles são primos muito próximos da LCI e do LCA. Se você não sabe o que é LCI e LCA, volta no vídeo anterior, que lá vai ter o vídeo aí de LCI e LCA explicando exatamente aí o que significa cada um desses termos. Eles estão voltados também a imóveis e agronegócio, só que ao invés de serem letras, eles são certificados de recebíveis imobiliários, no caso do CRI, que a ideia é realmente recebíveis, é um crédito a receber. Ele segue a mesma ideia. A instituição financeira emprestou dinheiro para o professor Wagner e para diversas outras pessoas comprarem seus imóveis. Ele tem esse direito de receber no longo prazo essa dívida, porque eu vou pagar isso mensalmente. Então, eles podem emitir letras, certo? Que daí são as LCIs, lá na própria instituição financeira, ou podem repassar isso, certo, para empresas securitizadoras, e aí nós temos aqui, ó, ele é emitido por securitizadoras autorizadas pela CVM. Como nós falamos em CVM não está falando de instituição financeira, por isso não tem a garantia do fundo garantidor de crédito, certo? Mas a ideia, a instituição financeira permite então que essa securitizadora emita esses títulos, os certificados de recebíveis imobiliários. São recebíveis, crédito que eu tenho a receber lá na frente, e eu emito um título com a garantia desses créditos. Ele não tem a garantia física, porque não é a securitizadora que é dona, por exemplo, ou que alienou aquele imóvel, é somente um direito a crédito. Por isso ele muda um pouquinho, ele não tem a garantia do fundo garantidor de crédito, como eu disse anteriormente, mas ele também, por se tratar de imóvel, ou quando nós falamos de agro, que daí seria o CRA, que nós vamos falar em seguida, ele tem a isenção de imposto de renda para pessoa física. Outra regrinha importante aqui, para uma oferta pública de CRI, certificado de recebíveis imobiliários, é necessário aí, no mínimo, uma oferta de R$300 mil. Então ele muda um pouquinho a regra quando nós olhamos aí para outros tipos de títulos, mas também é um título que normalmente aí muito procurado pelos investidores. O CRI, ele é um primo muito próximo, como eu disse, da LCI, segue a mesma ideia. A diferença é que ele não é emitido por instituições financeiras, e sim por securitizadoras. O lastro dele é o recebível e não mais o lastro lá do imóvel, não tem a garantia real. Essas são as principais mudanças quando nós falamos aí de CRI. O CRA segue a mesma linha, é um certificado de recebíveis do agronegócio, também é um direito a receber, são recebíveis, crédito a receber, referente ali a situações ali que eu emprestei dinheiro para o produtor rural. Produtor rural, caso ele não me pague, não existe também a garantia real aqui no CRA. A ideia é muito parecida com o CRI, e lembre que o CRA ele vai ser muito parecido com a LCA. O que vai mudar, não havendo aí a garantia do fundo garantidor de crédito, porque ele não é emitido por instituições financeiras, mas sim por securitizadoras autorizadas pela CVM. E aí, quando nós falamos em CVM, não existe mais o FGC. Tudo que a CVM põe a mão não tem mais o FGC, porque a CVM cuida da questão de distribuição de títulos de renda fixa, renda variável também, só que somente de títulos que não são emitidos por instituições financeiras. O que é emitido por instituição financeira não é de ordem da CVM, mas sim do Bacen. E aí, instituições financeiras que emitem, elas têm, a maioria delas, a questão do fundo garantidor de crédito. Uma securitizadora não tem o fundo garantidor de crédito, ela não contribui por fundo garantidor, então o CRI e o CRA não tem garantia do FGC. Eles podem aí ter também a taxa de juros remuneratória de forma pré-fixada, 10% ao ano, 10% no período, 5%, ou
pós-fixada, aonde ele normalmente vai estar atrelado a algum indexador. Vou pagar 100% do CDI ou da taxa DI, 110%, 90% e assim por diante, obviamente sempre respeitando a questão ali de emissão e risco. Principalmente quanto maior o risco, maior a taxa. Isso é importante para a prática, mas na teoria para sua prova, lembra que o CRI e o CRA são primos próximos da LCI e LCA, seguem as mesmas regras, um é emitido por companhias securitizadoras, o CRI e o CRA, os outros dois, LCI e LCA, por instituições financeiras. Essa vai ser a grande diferença e o lastro deles sempre vai estar voltado a agronegócio ou imobiliário, um deles tendo a garantia real, o outro não. CRI não tem garantia real, LCI tem, a mesma coisa vale aí para o CRA e para o LCA. Te espero na próxima aula para a gente falar de outros dois tipos de títulos que não são tão comuns e é importante aí você saber para a sua prova.